Olá, bom dia. Quinta-feira, 14 de maio de 2020, está começando mais uma edição do Bandeira 2. Bom dia para a senhora, para o senhor, para o amigo, para a amiga, para o vizinho, para o profissional da saúde que está saindo para o plantão, para o profissional da saúde que está chegando, para os nossos amigos motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus, para toda a São Luís. Muito bom dia. Está começando mais uma edição no Bandeira 2 e no programa de hoje você vai ver 4 suspeitos de homicídios são presos no município de São José de Ribamar. Esse caso aconteceu lá na Vila Mestre Antônio. Coronel e cabo da Polícia Militar são detidos por suspeita de comandarem grupo de extermínio em Viana, na Baixada Maranhense. Caiu o número de infrações de trânsito na região tocantina. E ainda, passageiros de ônibus são assaltados aqui na capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bandeira 2. Estamos no ar sim, em cima de 6 horas e 6 minutos. Você que está acordando agora, minha amiga dona de casa, vai preparar o almoço daqui a pouco, vai para a feira no melhor horário. Não sai de casa aí para alguma aglomeração nas feiras. Os bombeiros civis vão ser contratados, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa matéria também, para controlar o fluxo de pessoas nas feiras aqui da capital. Mas se você precisar de mais informação, ficar muito bem informado, você pode acessar o nosso portal, que é o www.ma10.com.br. Pode mandar sua denúncia também para a nossa produção pelo 3214 3014 e você também pode nos assistir a partir de agora pelas redes sociais. Acesse lá o Instagram, @difusoratv. Pode também mandar mensagem no meu Instagram pessoal, que é @buenoreal. Ou também entrar no Facebook. O Facebook da TV Difusora também está transmitindo a partir de agora o Bandeira 2 ao vivo. Então você também pode mandar mensagem lá no Facebook, lá nos comentários da nossa live, que se possível eu vou ler aqui. Se tiver alguma denúncia também manda pra gente. Também tem denúncia ainda, a gente vai mostrar nessa edição, de aglomerações. Existe um telefone de contato, um DISC, que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, que foi informado aí, foi criado pelas forças de segurança, para que a população pudesse ajudar a denunciar em caso de aglomerações, estabelecimentos comerciais irregulares. Hoje também vai ter mais uma operação aí da Vigilância Sanitária junto com a Polícia Militar em estabelecimentos comerciais aqui da capital, para saber se eles estão mesmo dando cumprimento às medidas estabelecidas pelo lockdown, que é a suspensão total das atividades. E lembrando também para você que vai sair de casa, é importante se lembrar aí antes de sair, hoje é o último dia do rodízio de veículos. Segundo informações aí do governo do estado do Maranhão, houve uma redução de 50% na circulação de carros aqui da capital. Então, houve uma diminuição expressiva na circulação de veículos. Inclusive, o Maranhão, no domingo passado, Dia das Mães, figurou aí entre os líderes de isolamento social do Brasil. Informação positiva para você que estava reclamando aí que ainda tinha gente nas ruas, mas pelo menos no domingo nós aparecemos como um dado positivo em todo o país. Então, hoje é o último dia do rodízio de veículos, podem circular hoje, nesta quinta-feira, veículos com placas pares. Você que vai sair de casa tem o final com a placa par. Lembrando que tem que levar também, né, é importante relembrar, que ao sair de casa você precisa levar a declaração de circulação. Então não adianta só ter o veículo com a placa ímpar, mas também precisa levar a declaração de circulação. A gente recebe todos os dias também na Difusora FM, lá no Repórter Difusora, denúncias de condutores com veículos com final de placa diferente do dia que é determinado pelo rodízio que estão circulando. Mas também é preciso ponderar, já que profissionais da saúde e da segurança pública estão liberados para circular normalmente, independente, né? E também de outras categorias, como por exemplo os profissionais da imprensa, estão liberados para circular independente da numeração da placa, do final da numeração. Isso vale para outros serviços essenciais, por exemplo, funcionários de supermercado, funcionários aí de outras categorias, senão essas que nós informamos aqui. E mais uma vez, ressaltamos também que as motocicletas estão incluídas nesse rodízio. Muita gente me pergunta também pelas redes sociais se são apenas carros. Já faz uma semana, acho que o pessoal já começou a se adaptar com essa medida de isolamento mais rígido, mas as motocicletas também estão incluídas, as barreiras continuam fiscalizando para saber se as pessoas estão de fato saindo de casa para aquele local em que informaram.
São 6 horas e 10 minutos, daqui a pouquinho a gente continua falando desse assunto, mas vamos virar a chave aqui para falar de uma operação da Polícia Civil lá no bairro Vila Mestre Antônio, que terminou com o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de 4 suspeitos de terem cometido um crime de homicídio qualificado contra uma vítima identificada como Lucas Pereira, de 19 anos. Esse crime aconteceu, minha gente, olha aí, você vai vendo as imagens, no dia 23 de janeiro de 2020, comecinho do ano. As prisões ocorreram por intermédio aí da Superintendência de Polícia Civil da capital, em ação coordenada pela Seccional Leste, com apoio da Seccional Sul, Delegacia de Roubos e Furtos e a Guarda Municipal de São José de Ribamar. As prisões aconteceram, como eu já bem disse, na Vila Mestre Antônio. Foram 4 meses de investigações aí da Polícia Civil que culminaram na identificação dos autores e, consequentemente, o pedido de prisão ao Judiciário, que foram expedidos aí pela Central de Inquéritos de Custódia daqui de São Luís. Eles foram conduzidos aí para a delegacia, onde foram cumpridas as formalidades, mas também é importante lembrar que esse crime que aconteceu no dia 23 de janeiro foi bastante cruel, viu? Os 4 indivíduos entraram encapuzados na casa da vítima, né, que é o Lucas, de 19 anos, lá na Vila Mestre Antônio. E logo em seguida, eles estavam armados, levaram a vítima e cometeram esse crime de homicídio, esse crime bárbaro aí lá no município de São José de Ribamar. E também vale lembrar, né, que a polícia tem atuado bastante. Essa aí é a resposta para quem diz que a polícia está só atuando nas barreiras, olha aí as prisões acontecendo, mas também para tentar terminar ou acabar, né, com os grupos criminosos que se confrontam há bastante tempo na região de São José de Ribamar. Quem mora aí na Mestre Antônio, Vila Alcione, Timbuba, essas comunidades sabe bem do que eu estou falando. Quem mora também próximo ali do Porto do Vieira também convive com essa realidade, infelizmente com esta realidade. Os moradores convivem com medo do tráfico de drogas, dessas organizações criminosas que agem por lá. Então esse trabalho que a polícia tem feito, trabalho também importante do delegado Jader, que passou muito tempo também lá no município de São José de Ribamar, principalmente para desarticular esses grupos criminosos. Porque estava virando, melhor dizendo, são 6 e 12, uma guerra. Uma verdadeira guerra entre grupos criminosos que atuam nessas regiões que eu disse, lá no município de São José de Ribamar. Então havia necessidade de uma operação em conjunto, como você viu aí, diversas delegacias, para conseguir, ou pelo menos tentar botar um ponto final nessa loucura aí que estavam vivendo esses criminosos que atuam nessas comunidades, quer dizer, tirando o sossego, porque eu tenho certeza que 99% de quem mora, por exemplo, na Vila Alcione, quem mora também aí na Vila Mestre Antônio, quem mora também na região ali do Porto do Vieira, 99% é gente de bem, é gente trabalhadora, que infelizmente estava tendo que conviver com medo. E agora a Polícia Civil, aliás, um trabalho que já vem sendo realizado há bastante tempo, a Polícia Civil vem investigando, vem identificando esses criminosos e, principalmente, vem solicitando ao Judiciário que prontamente, através do Ministério Público e também da Justiça lá de São José de Ribamar, tenha atendido a maioria dos pedidos da polícia, né? Quando a polícia apresenta um inquérito robusto, com muitas provas, a Justiça acaba atendendo o pedido de prisão e também, logo depois, quando o processo segue o seu caminho, o seu curso normal, também condena esses indivíduos que tiravam aí, ou que tiram, ou que pelo menos tentam tirar o sossego desses moradores das comunidades aí do entorno do centro, da região central, lá de São José de Ribamar. E a gente não está falando só de lá, né? Tem também muitas denúncias de insegurança em bairros como Nova Terra também, que era, ou a Mata também, que era uma comunidade tranquila, mas hoje também infelizmente convive com o medo. Então, por outro lado, a polícia vem atuando também para tentar desarticular esses grupos criminosos que atuam principalmente no tráfico de drogas e nos assaltos. Eles são especialistas nessas duas atividades criminosas, né? O tráfico de drogas acaba acontecendo o que os especialistas chamam de transversalidade do crime, né? Porque ele pratica um crime e depois pratica outros para tentar sustentar aquele crime. Então, é isso que tem acontecido no município de São José de Ribamar. Mas também temos um comandante do CEPAM 2 bastante atuante, que é o Coronel Aritanã, que é um policial bastante ligado às comunidades de São José de Ribamar. Temos também os comandantes que atuam lá na Polícia Militar do 13º Batalhão e também o 6º Batalhão. Eu, não salvo engano, eles também têm um trechinho ali pequeno do município de São José de Ribamar, mas a maior parte da área é comandada pelo 13º Batalhão. São policiais que estão a todo momento atuando também no trabalho aí para tentar
desarticular, tentar acabar com esses grupos criminosos que atuam nessas comunidades. E olha só, eu fico muito triste quando eu tenho que dar esse tipo de notícia, são 6 horas e 15 minutos, a gente está falando do trabalho muito bom que a Polícia Militar faz, mas infelizmente nós temos que mostrar aqui casos em que funcionários públicos, policiais militares, também se bandeiam para o outro lado, né? Pelo menos é o que demonstra as investigações. E olha só, o tenente-coronel da Polícia Militar, aqui do Maranhão, Antônio José Ferreira, e o cabo Anderson Moretti Azevedo foram presos por suspeita de comandar uma milícia, atenção, que praticou vários assassinatos em cidades como Viana, Penalva e Matinha. O coronel Ferreira foi comandante do batalhão da cidade de Viana até 2015 e teria como seu braço direito o cabo Anderson. As investigações que resultaram na prisão dos dois foram iniciadas depois da prisão de vários integrantes da Guarda Municipal. Isso aconteceu há mais ou menos 2 anos, que seriam integrantes, então, também desse grupo de extermínio, que seria comandado, isso de acordo com as investigações, é importante que fique claro, pelo coronel Ferreira e também pelo cabo Anderson. O caso depois foi encaminhado para a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção, a SECOR, que deu continuidade às investigações e concluiu que o grupo agia como uma milícia em vários municípios da Baixada Maranhense. Com o andamento das investigações, vários guardas municipais foram executados como queima de arquivo à medida que os trabalhos da Polícia Civil apontavam o coronel Ferreira e o subordinado dele, né? Enfim, todas essas outras pessoas aí como integrantes desse grupo de extermínio. Após a prisão em Viana, o coronel foi transferido aqui para São Luís, onde será aí interrogado para saber, ele e também o cabo, sobre a participação nesses crimes. E há a suspeita, viu, gente, de que esse grupo teria aí cometido pelo menos 60 assassinatos na região aí da Baixada Maranhense, Viana, né, também Penalva. Esses municípios aí, Matinha, Viana, Penalva, são municípios um próximo do outro na Baixada Maranhense. Esses crimes aí bárbaros que teriam acontecido por lá, infelizmente, a gente agora espera aí que os casos sejam elucidados para que toda essa história seja esclarecida. São 6 horas e 17 minutos. Agora, nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos, não é isso? Por isso, quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá descontos de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto pode chegar a 100% para o consumo de até 220 kWh por mês. Mas atenção! Esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, que é o Número de Identificação Social, o Bolsa Família ou BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 0116. 98 20 55 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Vamos seguindo em frente aqui com o Bandeira 2. São 6h19. 6h19, a gente também preparou aqui alguns dados, né? Já vamos colocar aqui no telão, temos aqui os dados da taxa de letalidade. Olha só como é que estava a taxa de letalidade aqui no Maranhão. Lá no comecinho, no dia 13 de abril, atingimos aí, ó, se puder encher a tela para o pessoal ver em casa, 11,30%. Olha só esse índice que nós estávamos há mais ou menos um mês. Imagina se nenhuma medida de controle social tivesse sido tomada. Como é que nós estaríamos agora? O índice caiu para 9,71%, aí chegou também a patamares preocupantes no dia 20 de abril, aliás, próximo do dia 20 de abril, quando a gente estava com 10,56%, e agora, no dia 13 de maio, olha só, 4,8%. Isso aqui é a taxa de letalidade, né, que faz o cálculo aí do número de óbitos de coronavírus confirmados em residente com o total de casos. Então, eles fazem esse cálculo aí, multiplicam por 100 e tem a taxa de letalidade. A taxa de letalidade nacional estava em torno de 6% no começo da pandemia, então nós agora conseguimos reduzir
para você ver, né, como essa taxa já vem caindo nos últimos dias, principalmente nessa semana aí em que foi decretado o lockdown. Esses números a gente espera e a gente faz aqui uma oração para que todo mundo consiga ficar em casa, aquietar o facho em casa, para que os números reduzam ainda mais. Então, já saímos de uma situação bem pior lá no dia 13 de abril, quando chegamos a índices de 11,30% e agora estamos em 4,8%. Baixou bastante. É sinal de que as medidas estão fazendo efeito. Então, quem reclamava aí de que era uma medida que não tinha resultado nenhum, olha aí os resultados, a gente pode ver nos números. Tem mais informação importante para mostrar para você aqui no Bandeira 2, são 6 horas e 21 minutos, que é a quantidade de casos confirmados por faixa etária. Então, não adianta você dizer em casa, que está me assistindo agora, que essa doença atinge apenas os mais idosos. O número de pessoas que morreram com mais de 70 anos é até um pouco maior, mas também existem casos de jovens, olha só, de 40 a 49 anos que também morreram. Tem muitos casos, sim, de pessoas com 60, 70 anos que morreram, você pode ver aí nos números. Esses números foram divulgados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Olha só, de 40 a 49 anos, 39 mortes foram registradas. Mais de 70 anos foram 202 mortes. Pode até ter um número maior de pessoas mais idosas mortas, né? Agora são 470, estamos chegando, infelizmente, próximo a 500, mas isso aqui comprova que os mais jovens também podem morrer e mesmo sem comorbidades. Olha só, lá embaixo aqui, no pé, você pode ver ó, o número de óbitos com comorbidades e sem comorbidades. Apesar de ser 84%, mas sim 77 pessoas morreram sem ter nadinha, não tinha nenhum problema de saúde. Se isso não te chamar a atenção, porque tem jovem aí que acha que é super-herói, que tem peito de aço, que não vai acontecer nada, que vai sair de casa, que vai desenvolver suas atividades, que não vai ter nenhuma complicação com relação à doença. Os dados estão aí para mostrar que é o contrário, que todos nós estamos sujeitos a terem algum tipo de comorbidade ou algum tipo de problema, algum tipo de complicação decorrente da Covid-19. Então, você está acompanhando os gráficos aí, que foram disponibilizados pelo governo do estado. Aqui ao ladinho, ó, no lado direito do seu vídeo, você acompanha aí o tipo de comorbidade que mais causou mortes. Hipertensão arterial. Eu acho que esses dois últimos aqui, ó, diabetes e hipertensão arterial, estão completamente ligados. Depois, agora, por enquanto, ainda não existem pesquisas específicas, mas também podem estar ligados aí a problemas de obesidade. Então, você que é obeso, está acima do peso, também tem que se preocupar para não se contaminar com a Covid-19. Por isso, nesse momento, pedimos para as pessoas ficarem em casa. Esse é o principal objetivo da gente mostrar esses dados para que a população em casa caia na real, né? Saia, como eu disse ontem, desse mundo de Alice, de que essa doença foi inventada pela imprensa ou que ela não existe. Está aqui os dados mostrando, ó. Quem tinha aí hipertensão e diabetes são doenças que são ligadas à idade, mas também tem algum tipo de ligação, os especialistas podem confirmar depois, de ligação também com a obesidade. Temos casos especificamente de obesidade também, doenças neurológicas, doenças doença renal crônica, cardiopatia, né? Enfim. Mas você vê aqui que o número maior de mortos eram de pessoas que tinham pelo menos hipertensão. Isso não quer dizer, como a gente está mostrando aqui, o número de pessoas sem nenhuma comorbidade, não quer dizer que quem não tinha nenhuma doença pré-existente não acabe morrendo. Isso não te faz ser um super-herói. Vai depender demais do teu comportamento. Vai depender demais de como o teu organismo vai reagir à medicação. Olha só a quantidade de requisitos que existem. Então, não é muito melhor ficar em casa do que se arriscar e entrar nessa loteria para saber se teu corpo vai reagir ou não? Eu acho que sim. Vamos passar para o próximo gráfico aí, nosso último gráfico que nós estamos mostrando hoje aqui no Bandeira 2. São 6 horas e 24 minutos. A gente vai mostrar agora aqui, ó, uma outra informação importante, que é a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19. Você está olhando aí na tela, está bem cheio, para você ver como a disponibilidade de vagas aumentou, mas a taxa de ocupação não, continua acima de 80%. Pode ver, ó, são 176 leitos ocupados, a taxa de ocupação nesse momento está em 87,56%.
Ou seja, continua tendo um fluxo muito grande de pacientes que estão desenvolvendo a forma mais grave da Covid-19, tendo algum tipo de complicação. A curva continua ascendente, apesar da taxa de letalidade ter caído. Aqui do outro lado também temos a taxa de ocupação de leitos clínicos, que são as enfermarias. Continua também um número muito alto aqui na capital, 85,5%, são 531 vagas, né? E 454 leitos ocupados, número ainda muito alto. Agora a preocupação também está chegando aí para o interior do estado. Alô, você que está nos assistindo aí na região de Caxias, que está assistindo em várias cidades aqui do interior, a preocupação continua. E esses dados eu estou mostrando aqui, volto a reafirmar mais uma vez para vocês, volto a reafirmar para vocês que aqui não é para te alarmar, é para te deixar consciente, é para te conscientizar. Olha só como é que está a situação lá no interior do estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid são 95 vagas, mas 79 já estão ocupadas. Inclusive, Imperatriz já tem mais de 600 casos, São Luís mais de 5.000 casos confirmados. Então, a situação também começa a ficar perigosa no interior do estado. A doença avança aí para as pequenas cidades também. E a taxa de ocupação de leitos clínicos, enfermarias exclusivas para a Covid, você vê aí são 248 vagas, já tem metade ocupada. Então, esses números é para fazer você cair na real, que estamos falando de uma doença séria, muito séria mesmo. São 6 horas e 27 minutos, 6h27, e olha só uma notícia boa. O Sistema de Saúde do Maranhão recebeu 10 novas ambulâncias para reforçar o atendimento em 10 municípios do estado. Os veículos vão funcionar como UTIs móveis para transportar pacientes graves. Põe no ar. As ambulâncias vão beneficiar a capital, São Luís e mais 9 municípios do Maranhão. A aquisição dos veículos, que foram equipados como UTIs móveis, aconteceu em parceria com a empresa Vale e deve reforçar o transporte de pacientes entre as unidades de saúde. As ambulâncias são fundamentais para a gente fazer o transporte seguro dos nossos pacientes. Elas são suporte avançado, isso quer dizer que elas são UTI móvel, é como se a gente tivesse uma UTI dentro de um carro. E, portanto, ela tem condição de fazer aquele transporte dos pacientes mais graves. Então, a gente está ganhando, na verdade, 10 leitos de UTI no estado nesse momento. Então, elas são fundamentais para o combate à doença. Além de São Luís, os municípios de Santa Inês, Santa Luzia, Raposa, Passo do Lumiar, Cururupu, Barra do Corda, Imperatriz e Açailândia receberam cada uma ambulância. A região do litoral do Maranhão, ela precisa desse suporte para que os pacientes possam ser transportados com maior segurança, removidos das cidades em que são atendidas pela Santa Casa de Misericórdia de Cururupu para o Hospital Macro-Regional Dr. Jackson Lago, na cidade de Pinheiro. Então é um sonho antigo, a gente agradece a Vale, a Secretaria Estadual de Saúde, ao governador Flávio Dino pela oportunidade de dar uma segurança maior no transporte dos pacientes das unidades de referência para o Macro-Regional Jackson Lago. A Vale, em parceria com o governo, está apoiando nesse momento com 10 UTIs móveis, que vão ser fundamental para o deslocamento dos pacientes mais graves, né, mais complexos, para os hospitais de referências e também incluindo os hospitais de campanhas que serão entregues. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o lockdown já trouxe impactos positivos esta semana, mas a preocupação passou a ser agora o interior do estado. O número de casos contabilizados fora da Grande Ilha já chega a quase 4.000 e a tendência é que esse número continue a crescer nas próximas semanas, já que a doença tem avançado para o interior do estado. O governo já disponibilizou pelo menos 200.000 testes para os 217 municípios. A gente acredita que deve conter a curva aqui em São Luís nas próximas semanas, mas se preocupa porque a doença começa a avançar muito fortemente no interior do estado. Já no boletim de ontem, a gente teve pouco mais de 500 casos, desses pouco mais de 100 na Grande Ilha e mais de 400 casos no interior. Então a nossa preocupação, a partir dessa semana, já passa a ser aumentar a rede de saúde e aumentar a estrutura para combate à doença no interior do estado. Só para você ter uma ideia, aqui em todo o Maranhão são 9.801 casos confirmados da Covid. Então, para você não precisar ser transportado em uma ambulância como essa, é importante ficar em casa, porque as medidas não farmacológicas neste momento são as principais do combate à Covid-19. São 6h30, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o número de autuações em infrações de trânsito que caiu em Imperatriz. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
São 6 horas e 33 minutos, já estamos de volta com o Bandeira 2. Deixa eu só mandar aqui rapidinho um abraço para o pessoal que também participou ontem. Beatriz Brandão, muito obrigado pela participação pelo Facebook da TV Difusora. O José Aldi, bom dia, professor José Aldi, lá em Cachoeira Grande. Alô, pessoal da região do Munim, muito obrigado pela sua audiência aqui no Bandeira 2. Rafael Radai falou o seguinte: Bueno, cada um com a sua opinião. Ainda bem que Rafael respeita a minha opinião, assim como eu respeito a dele. Ele mostra a opinião dele, eu mostro a minha, e a gente constrói isso o que é chamado aí de democracia. Cada um fala a sua opinião, se são opiniões divergentes, eu respeito a sua opinião que está em casa e você também respeitando a minha. Vamos viver tranquilamente, porque o mundo não pode ser feito de pessoas que pensam igual. Tá bom? Jesse Felizmino, bom dia também, Jesse. Obrigado pela sua audiência aqui no Bandeira 2. São 6h33 e a gente já vai direto para as barreiras que estão acontecendo aqui na capital. Vamos mostrar imagens ao vivo, eu gosto quando tem ao vivo nesse programa. Vamos lá, ó. Área Itaquibacanga, ou melhor, como eu batizei lá no rádio, Área Itaquibacana. Todo mundo feliz e tranquilo. Olha só, movimento bem tranquilo nesse momento, bem diferente do que mostramos outros dias. Parece que o pessoal entendeu mesmo aí sobre o rodízio de carros. Ó, o motoqueiro mostrando aí a documentação, a declaração. Se ele tiver placa ímpar, tá tudo certo, vai poder seguir em frente. Neste momento são policiais militares que estão realizando esta barreira, nesse que é o braço da BR-135, aqui dentro da Grande Ilha, dá acesso a diversos bairros. Pelo menos 100 mil pessoas moram nessa região aí, na área Itaquibacanga. Do outro lado também tem os agentes da SMTT. Esse rapaz está aí parado, provavelmente não se justificou, ou não tinha declaração, ou tinha uma placa ímpar. Olha só, é placa ímpar mesmo. Hoje o dia é para rodar com placa par, então se ele não seguiu o rodízio, ele provavelmente será multado, autuado aí pelos agentes da SMTT. Então o trânsito segue aí nessa área bem tranquilo, mas o serviço, o trabalho de fiscalização está sendo feito. A gente vê um fluxo maior de gente que está entrando neste momento na Avenida dos Portugueses com direção ao Porto do Itaqui. Você vê aí um fluxo um pouco mais intenso de carros, mas um fluxo menor no sentido contrário. Então quem está indo para a área Itaquibacanga precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque o trabalho aí da SMTT está sendo realizado em parceria com a Polícia Militar para fiscalizar, para saber se de fato quem está seguindo aí pela avenida, quem está tentando chegar, está levando a documentação necessária. Então, você vê aí imagens ao vivo, nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira, mais um motoqueiro que está sendo parado, mostrando o documento. Se a declaração estiver aí correta, ele vai poder passar. Passou normalmente. Mas esse veículo aí, ó, tem placa ímpar, né? Então, hoje o rodízio é para veículos com placas pares. Então, se ele comprovar, for um médico, é de um serviço essencial que está fora dessa lista, ele vai poder circular normalmente. Se não, ele vai ter que voltar para casa e encontrar um outro meio de seguir caminho, de seguir viagem. Então, esse veículo que a gente está mostrando aí nesse momento é placa ímpar, não deveria estar circulando. Se for de um médico, de um técnico em enfermagem, de um auxiliar de enfermagem, enfim, um profissional da saúde vai poder seguir em frente. Até mostrou ali a carteira, o que a gente acha é que ele é sim ou um profissional da segurança pública ou da saúde, por isso ele vai poder seguir em frente. Você está acompanhando imagens do transporte coletivo também, está me parecendo que esse ônibus estava lotado, que não é para acontecer, né? A Polícia Militar e a SMTT também está fazendo fiscalização no transporte coletivo aqui de São Luís. Se tiver gente em pé, vai ter que descer e esperar o próximo. Ó, você está vendo aí mais um ônibus chegando aí para a fiscalização. Vamos mostrar transporte coletivo seguindo normalmente. Esse aí está seguindo com todo mundo sentado, graças a Deus, né? Segue em frente tranquilo. E quem estiver aí esperando o ônibus vai ter que ter um pouquinho de paciência. As fiscalizações continuam. Mais um veículo com placa ímpar rodando aqui na capital vai ter que parar e apresentar a declaração. Se não tiver declaração, não for profissional da saúde ou da segurança pública, infelizmente vai ter que voltar para casa e encontrar um outro mecanismo. Vamos dar prosseguimento aqui ao programa. Vamos lá, são 6 horas e 37 minutos, 6h37 e caiu o número de autuações por infrações de trânsito em Imperatriz, na região tocantina. Os detalhes você vai ver na reportagem do Geisel Nascimento. Põe no ar. Quando foi divulgado o isolamento social no período de 17 de março até 26 de abril deste ano, nesses 52 dias foram 5.435 autuações aplicadas.
Desse total, 30% das autuações, 209 foram aplicadas a motoristas que insistem em estacionar em fila dupla nas ruas e avenidas dos bairros e centro da cidade. 38% dos motoristas foram autuados por estacionamento irregulares, como vagas exclusivas, calçadas, vagas para idosos e deficientes e também nas faixas de pedestres. Num período de 18 de março a 8 de maio, foram mais de 700 autuações, onde a maioria são relacionadas a estacionamento irregular. Com o isolamento, o número de autuações contabiliza uma queda de 87%. 12% das infrações estão relacionadas ao uso do celular com veículo em movimento. 7% delas estão relacionadas ao avanço do sinal vermelho e da ordem de parada obrigatória, ou seja, a placa de pare, o avanço da preferencial. Outros 13% são outras infrações, como cinto de segurança, contramão e etc. Em acidentes registrados pela CETRAN sem vítimas em Imperatriz, o coordenador explica essas ocorrências nesse período. No mês de fevereiro, nós registramos 88 ocorrências de acidentes de trânsito sem vítimas. Isso só as que são atendidas pela nossa equipe do GTT, Grupo Tático de Trânsito. Então, fevereiro, 88 ocorrências. No mês de março, caiu para 61 ocorrências de acidente de trânsito sem vítima, ou seja, com danos materiais. E no mês de abril, a 25. Apenas 25 ocorrências de acidente de trânsito. Então há uma diminuição e isso se dá, a gente entende que é exatamente por causa do período de isolamento social devido à pandemia no mundo inteiro, inclusive no Brasil. São 6h40 e já está em fase final o processo de contratação de bombeiros civis para atuar no controle de espaços públicos da capital. O cadastro dos profissionais encerrou ontem. Ao todo, 150 bombeiros civis serão contratados para trabalhar em feiras e mercados de São Luís. O trabalho será semelhante ao já desempenhado nas agências bancárias, que surtiu um efeito super positivo. Depois que bombeiros civis começaram a atuar na organização das filas, as aglomerações nas portas das agências diminuíram consideravelmente e as pessoas começaram a manter o distanciamento social, recomendações repassadas pelas autoridades sanitárias a serem seguidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. O efetivo selecionado, ele vai atuar na fiscalização, organização e acompanhamento das feiras em torno para evitar aglomeração e para que haja realmente um respeito ao distanciamento social e tudo aquilo que envolve a determinação do lockdown. A contratação já está na fase final. Desde o início da semana, os bombeiros civis estão sendo cadastrados na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, responsável pela administração das feiras e mercados em São Luís. O processo de cadastramento encerra nesta quarta-feira. O trabalho dos bombeiros civis nas feiras e mercados aqui da capital maranhense já começa nesta semana, a partir de quinta-feira. A primeira feira a ser monitorada pelos bombeiros civis será a que fica localizada na Praia Grande, no centro da cidade. Nós estamos colocando faixas de contenção para que evite a aglomeração e para que as pessoas não se projetem sobre os alimentos e sobre os permissionários, e também acompanhando a utilização de máscaras. E também se as pessoas elas estão vindo em grupo. Se estiverem em grupo, vão ser desaconselhadas a vir. Se estiverem sem máscara, não vão poder permanecer. E tudo isso realmente para trazer segurança para que as pessoas possam consumir nas feiras e para que elas possam transitar e evitar a contaminação. E aí você vê o quanto que falta de consciência para a população, porque isso era para ser de iniciativa das próprias pessoas, da própria comunidade, de não ir para a feira se aglomerar, de não ir para a feira com o número de gente excessivo, 3, 4 pessoas, só ir uma pessoa sozinha de cada família. Isso era para ser iniciativa do próprio cidadão, não precisar a prefeitura ter que ter um gasto a mais na contratação de bombeiros civis para fazer o controle. Que agora eles vão ter que ficar lá na porta perguntando se é da mesma família, se não é da mesma família.
né, fazendo o controle dentro das feiras. Os feirantes são profissionais extremamente importantes, são comerciantes extremamente importantes aqui para a capital maranhense e para todo o Brasil. Mas falta também, e por isso houve a necessidade de contratação desses profissionais, falta também consciência da população. Falta também você que está em casa me assistindo agora às 6h43, ser um pouquinho mais consciente, só sair de casa se realmente for necessário. E por que ir para a feira todo dia? Não dá para fazer um estoque de pelo menos 2 dias, e de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, sabe? Encontrar uma alternativa para não se expor, porque você está se protegendo e protegendo a sua família. No começo do programa nós mostramos dados aí, muitos dados com relação a número de leitos ocupados, a número de mortes, a número de casos confirmados. Mostramos para você como essa doença, infelizmente, é uma loteria do mal. Você nunca sabe se vai reagir bem ou mal para a Covid-19, se vai ter sintomas leves, se vai ter algum tipo de complicação, porque o número de pessoas sem nenhuma comorbidade também é grande e não pode ser ignorado. Então, falta ou é preciso um pouco mais de consciência ao sair de casa para ir à feira, né? Os feirantes precisam vender seus alimentos, mas você também que precisa comprar, pode sair em outro horário. Necessariamente tem que ir agora, 6h44, acordar cedinho, acordar com o galo cantando para ir na feira de manhã cedo, sabendo que esse horário, o fluxo de gente é muito grande. Por que não deixa para ir daqui a pouco, umas 9 horas? Né? Tem a necessidade mesmo, não dá para comprar, não tem nenhum sacolão perto da tua casa que venda. Eu acho que tudo nessa vida a gente pode encontrar uma alternativa. Minha tia sempre costumava me dizer quando eu era criança, só não tem jeito é para a morte. E realmente, porque depois que morre, depois que está no caixão, aí não tem mais jeito nenhum, não tem mais como fazer nada, né? Então, falta um pouquinho de consciência, vamos se preservar, vamos preservar a vida, vamos relembrar os bons momentos, né? E poder viver aí, poder ir à feira quantas vezes quiser na vida, tá? São 6h45, um ônibus da linha circular foi assaltado ontem no bairro do Angelim. Um policial que estava de folga, policial militar, percebeu a ação criminosa, ele estava indo para casa e conseguiu capturar os 2 suspeitos do roubo. Você vai acompanhando aí as imagens. Eles usaram facas para praticar o ato criminoso. Eles foram encaminhados para o plantão do Quatrac, onde foram autuados em flagrante. Isso os 2 suspeitos. A prisão também teve o apoio de policiais do 8º Batalhão e foram apreendidas aí, além das facas, roupas e os celulares roubados. Olha a sua faca aí, o facão, mais conhecido como peixeira, que estava sendo usado aí por esses 2 assaltantes nesse ônibus da linha circular. Se aproveitaram do fluxo pequeno de pessoas para agir e a Polícia Militar, o trabalho aí importante desse policial, conseguiu fazer a captura desses 2 e agora eles vão sentir o peso da justiça. São 6h45, estamos em um período de cuidados e pensando no cuidado com o bolso, sabemos que as contas não param de chegar. A Goldcred vem auxiliá-lo. Neste período, eles vão operar em um regime especial. Faça seu empréstimo sem sair de casa de forma remota e receba o valor no mesmo dia. Não fique sem dinheiro. Baixe agora mesmo o aplicativo da Goldcred gratuitamente através do site www.grupocredifica.com.br. Mas tem que ser agora, viu, gente? A Goldcred oferece crédito de maneira fácil e rápida, sem burocracia. Empréstimos com taxas justas para você. Pegue o telefone agora mesmo e entre em contato com a central da Goldcred pelo telefone 0800 006 0043 ou baixe agora mesmo, grátis, o aplicativo da Goldcred no site www.grupocredifica.com.br. Não fique sem dinheiro. Baixe agora mesmo www.grupocredifica.com.br. Dinheiro na hora, com segurança, você já sabe. É na Goldcred. E olha, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Bandeira 2. São 6h47. A gente vai e volta já. De volta com o Bandeira 2, são 10:07. Queria mandar um abraço muito especial para o pessoal da Vila Embratel, lá da rua Nossa Senhora de Fátima. Alô, Polícia Militar, o pessoal está reclamando aí de algumas aglomerações, teve até um show lá, enfim. A Polícia Militar deu uma passadinha por lá, rua Nossa Senhora de Fátima, Vila Embratel. Também queria relembrar aqui que no bloco anterior e no primeiro bloco também falei sobre dados aí do coronavírus. Daqui a pouco o pessoal está lá reclamando na internet que a gente não falou. O número de pessoas recuperadas, viu, gente? São
2.529 pessoas, pacientes que foram recuperados aí, ou que se curaram, né, do coronavírus. Então tá aí, esses dados são importantes. É importante lembrar também que o número de pessoas que conseguiu se recuperar também é muito grande. Vamos dar seguimento aqui ao programa. Uma polêmica surgiu em Caxias, lá na região dos Cocais. É que um bairro apareceu na lista de pessoas infectadas com a Covid-19. Mas lá em Caxias, ninguém sabe onde é que fica esse bairro. Vamos entender essa história direito na reportagem da Lina Medeiros. Põe no ar. A dúvida surgiu com a inclusão do bairro Veneza na relação dos bairros com pessoas infectadas pelo coronavírus, divulgada no boletim epidemiológico do município. Um telespectador do programa Boa Tarde Caxias disse que no balneário Veneza ninguém testou positivo e que não existe bairro Veneza em Caxias. Eu justifiquei para ele que deveria ser não o balneário Veneza, mas o bairro Veneza. E aí ele me falou o seguinte, mas não existe o bairro Veneza. Este morador discorda. José Ayrton veio para o Maranhão em 1972. Segundo ele, mora no bairro Veneza há 22 anos. Ele conta que o bairro existe sim e deu origem ao balneário Veneza. Existe. Existe sim. Bairro Veneza, bairro Itapecuru, bairro Fumo Verde, tudo existe. É porque eu cheguei aqui foi em 72 e já existia. Entendeu? Agora, se quer mudar, né? Não é certo, porque de existir, existia. Esta é a entrada do balneário Veneza, um dos principais pontos turísticos da cidade de Caxias. O bairro Veneza fica entre o Itapecuruzinho e o Fumo Verde, segundo moradores que residem aqui há décadas. O arquiteto e pesquisador Exíquio Barros Neto está com um livro no prelo, com dados atuais da cidade, por ruas e becos de Caxias. Estava previsto para ser lançado em março, mas foi adiado devido à pandemia. Exíquio ajuda a esclarecer a polêmica. A Veneza era um sítio que se transformou em um balneário. Como as áreas adjacentes não tinham muitas habitações, as pessoas usaram a Veneza como referência de sua habitação. A cidade cresceu em torno da MA, que é um dos acessos à região da Veneza, surgiram novos bairros, como o Itapecuruzinho e o Luiz Queiroz, e o balneário Veneza, ele está dentro do bairro Fumo Verde. Essa divisão de bairros, ela foi feita pela Prefeitura Municipal desde 2009. É uma lei aprovada pela Câmara Municipal que ela criou cerca de 35 bairros na cidade. Então, não existe o bairro Veneza. A Veneza é um balneário turístico da cidade que está dentro do bairro do Fumo Verde. Rapaz, eu fiquei aqui sorrindo aqui dessa dúvida aí, como é que o povo mora lá em Caxias não sabe que existe, né? Sabe que existe esse bairro aí, o telespectador lá da TV Sinal Verde, difusora de Caxias, foi para a TV reclamar que o bairro não existia, a gente foi lá mostrar também que o bairro existia sim e explicar como é que esse bairro se formou, bairro Veneza lá em Caxias. Se formou, como você viu aí, de uma fazenda, depois fizeram um balneário, lugar muito lindo. Então eu espero que o pessoal de Caxias também me convide para fazer um passeio pelo bairro Veneza e depois tomar um cafezinho com cuscuz, tá bom? Então você que mora em Caxias, com certeza eu vou fazer essa visita depois que tudo isso passar, né? E aí a gente vai aí no bairro Veneza. Deixa essa história bastante esclarecida, né? Parece que a partir de agora o pessoal entendeu que o bairro Veneza existe sim. E olha só, minha gente, 6h54, o Supermercado Félix oferece aos seus clientes muita economia e qualidade. Você sabe disso, né? Você sabe também que lá se compra tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Que na panificadora você encontra a variedade de pães quentinhos, doces, salgados e frios. E no Hortifruti tem hortaliças, legumes e tudo fresquinho, selecionado com o melhor preço. Que no açougue do Supermercado Félix, as melhores carnes bovinas, suínas, frangos estão à sua disposição, além de uma seção com produtos diet, light, integral e sem lactose. Pois saiba também que o Supermercado Félix se preocupa e zela pela sua saúde e de seus familiares. Segue rigorosamente os critérios de higiene recomendados pela Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e pelo decreto estadual, onde determina que apenas um membro da família deve fazer as suas compras, sendo obrigatório também o uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e distanciamento no mínimo de 1 metro nas filas. Vá ao Supermercado Félix e encha seu carrinho com muita economia e segurança. Lá aceita todos os cartões, viu, gente? Em 2 vezes e também os tickets de alimentação.
Veja esse recado. Muita economia e qualidade você só encontra no Supermercado Félix. Você compra tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Temos panificadora com uma variedade de pães doces, salgados e frios. Hortifruti com frutas, legumes e hortaliças de qualidade. Açougue com as melhores carnes, bovinas, suínas e frangos. Além de uma seção com produtos diet, light, integral e sem lactose. Aceitamos todos os cartões em 2 vezes sem juros e todos os tickets alimentação. Supermercado Félix, o barato todo dia. Tá esperando o quê? Fica aí procurando em outros mercados? Passa lá no Félix, fica na Rua do Mercado, número 3, bairro de Fátima. Supermercado Félix, o barato todo dia. São 6h56, o programa já vai chegando aqui ao final, né? Essa edição do Bandeira 2. Queria te agradecer pela audiência, te lembrar que hoje o rodízio de carros continua funcionando aqui na capital. Então você que está saindo de casa neste momento, preste atenção. Apenas placas com terminação par podem rodar aqui na capital hoje. Hoje é o último dia do rodízio. Amanhã é feriado. O feriado do dia 28 de julho foi antecipado para o dia 15 de maio. Sábado e domingo, as restrições continuam, o lockdown continua e na segunda-feira, então, deve ser avaliado como foi esse período para que depois as autoridades da segurança pública, as autoridades em saúde, consigam aí determinar quais serão os próximos passos. Eu espero e quero e desejo bastante que a partir de segunda-feira a gente possa mostrar uma nova fase dessa doença, que ela vá caindo cada dia diminuindo e que a gente consiga voltar à nossa normalidade. Eu tenho certeza que algumas categorias ainda vão demorar um pouquinho, por exemplo, os shows vão demorar um pouquinho a serem realizados, né? E também aí outras categorias, por exemplo, teatro, por exemplo, enfim, as categorias relacionadas aí aos espetáculos vão demorar um pouquinho. Mas a gente espera aí que o comércio, com toda a segurança, possa ser retomado nas próximas semanas, que as aulas também sejam retomadas em junho, como é o prazo aí estabelecido pelo governo, e que a gente consiga vencer essa batalha o mais rápido possível para que tudo volte à normalidade. Não aquela normalidade que vivíamos antes, mas que a gente possa enxergar a vida, depois que tudo isso passar, de uma nova forma. Ser menos materialista, pensar um pouco mais no próximo, pensar um pouco mais em como ajudar o outro. É isso que eu espero que aconteça depois que tudo isso passar, que nos tornemos pessoas melhores. Então, queria agradecer pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui no Bandeira 2. Vem aí Eduardo Ericeira e o Bom Dia Maranhão. E eu sigo agora para o rádio. Se você vai sair de casa agora, continua me acompanhando na Difusora FM. Eu e Kate Almeida estaremos no Repórter Difusora, primeira edição. Valeu, gente, forte abraço, tchau, tchau e até amanhã.